Essa pergunta é uma pergunta até interessante, de onde ele vem, para onde ele vai. Porque foi a pergunta que me levou para Jesus, né? Uau. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 27 anos de idade. Vou completar 53 anos de idade, né? E aos 27 anos eu entreguei minha vida para Cristo. E a minha pergunta, até meus 27 anos, era: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, quem é Deus? E eu só obtive resposta no Evangelho. Eu era um católico não praticante, mas aquele católico que buscava resposta em outras religiões. E não me deram resposta suficiente e não fazia sentido. Até meus 27 anos eu nunca conheci uma igreja evangélica. Eu não vim de família cristã, eu vim de uma família católica. Meus pais, nada desabonasse, me criaram muito bem, com muita honestidade, simplicidade, mas não me ensinaram o evangelho porque eles não tinham. Mas eu perguntava. No catolicismo eu perguntava para onde eu vou, de onde eu vim. E a resposta não era convincente, porque dizia: você vai morrer, vai ter um purgatório, você vai se purificar e você vai ficar num ambiente onde todos vão ficar. Eu falei: não faz sentido. Se todos vão se purificar após a morte, não precisa ser tão bom aqui nessa terra. Basta você viver uma vida desleixada, uma vida desregrada, e quando morrer você se purifica e está tudo certo. Eu falei: não faz sentido. E aí eu busquei no espiritismo também uma resposta, né? Como aquele católico que sempre vai para o espiritismo. Aquela sede, né? Aquela sede. Eu fui buscar. E a resposta que me deram era: existe uma reencarnação. Você morre, reencarna, vem uma pessoa melhor. Cada vez você vai passando um processo melhor até se tornar uma pessoa perfeita. Eu falei: não faz sentido também, porque o número da população cresce a cada dia. Somos 6 bilhões, 7 bilhões e cada ano tem um censo de maior número de pessoas. Eu falei: além disso, também eu não vou lembrar quem eu era, não vou possuir o que eu tinha e não vou adquirir nada. Não faz sentido também. Não é uma resposta que me convence. Até que uma senhora semi-analfabeta me apresentou o Evangelho, me apresentou a Bíblia, né? E ela leu para mim até aos 27 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Me apresentou a Bíblia e ela me deu a Bíblia, eu li e ela perguntou: o que você entendeu? Eu falei: nada. Só que eu gostei da oração, eu voltei na casa dela, ela me deu a Bíblia novamente, porque ela não sabia ler. Eu li e ela perguntou: o que você entendeu? E eu expliquei, numa forma muito simples e com muita clareza. E naquele momento ela falou assim: Deus tem um plano na tua vida. Você será pastor. Eu comecei a dar risada, porque até então eu não sabia o que era isso, né? Não tinha ninguém da família. Quantos anos, hein? Eu estava com meus 26 para 27 anos. Jovem. Eu estava numa fase que eu estava para fazer um teste na Ponte Preta para ser jogador de futebol, né? E ali foi esse momento de transição. E aí, naquele momento, eu dei risada, porque até então não entendi nada. Não conhecia, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca ninguém tinha pregado para mim, nunca ninguém falou de Jesus para mim até os meus 27 anos. Eu, dos meus 17 anos, eu comecei a empreender. Aos 19 anos eu tinha empresa, com 20 anos eu tinha carro, apartamento, fiquei bem sucedido financeiramente. Sempre fui brincalhão, sempre dei risada, sempre alegrei. E ninguém falava de Jesus, porque parece que falar de Jesus a pessoa precisa estar em depressão. A pessoa precisa estar triste, mas eu tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio dentro de mim não preenchia com carro, não preenchia com namorada. Quantas vezes desfilava na época, né? Era garoto propaganda e adquiri bens materiais, mas tinha um vazio. E esse vazio só eu no meu quarto sabia. E eu perguntava: quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Quem é Deus? Qual é o sentido da vida, de adquirir tantas coisas e morrer e acabar? Não faz sentido. A vida tem que ter um propósito. A vida tem que ter um sentido. E nessa época que você conheceu essa senhora, que ela te apresentou Jesus, como que era antes a sua rotina, o seu dia a dia, o seu estilo de vida, na verdade? Meu estilo de vida era um estilo de vida tranquilo, nada exagerado. Trabalhei desde os meus 13 anos de idade.
Pratiquei sempre esporte, nunca vivi uma vida desregrada, né? Um filho, uma vida comum, né? Empreendi, deu certo nos negócios. Sou formado em eletricista de manutenção, técnico eletrônico, nessa época, né? Onde eu tive a empresa. Não fui para fazer uma faculdade porque eu empreendi meu negócio e deu muito certo. Depois que eu estava muito bem, fui fazer faculdade. Hoje sou formado em bacharel em teologia, sou formado em psicologia e psicanálise também. Então fui para uma outra área. Mas até então o empreendimento deu certo, vivi uma vida muito Ou bem seja, aos olhos de todo mundo, aos era uma olhos. pessoa bem-sucedida. Exatamente. E aquele vazio interno, né? Aquele Porque as vazio pessoas interno. acham, nossa, só vai para Jesus quem realmente não se deu bem em alguma área. E não é. Na verdade, Sim. não é. Você pode se dar bem em todas as áreas da vida. Vai ter sempre uma lacuna, um buraco que só Jesus vai Sim. preencher. E o interessante é que a primeira vez que eu entrei dentro da igreja, Luzia, igreja evangélica, eu entrei com um propósito falando assim, eu vou fazer um teste na ponte, se eu passar, eu vou servir a Deus. Olha. Só que quando eu entrei, a palavra foi tão forte em Deuteronômio, capítulo 29, que eu lembro até hoje, dia 2 de janeiro de 99, que impactou. A palavra impactou. Se hoje você me escolher, eu te darei a sua descendência e te darei a bênção para você e toda a sua semente. Mas se sair daqui hoje e não me escolher, não diga que eu não te propus a vida ou a morte. Mas se sair daqui, não tem vida, tem morte. Mas eu te proponho bênção ou maldição. Que forte. Vida ou morte. E naquele momento me impactou. A primeira vez que eu entrei, eu disse, eu quero vida, eu não quero mais futebol. Eu quero entregar tudo. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus. E aquele momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu renunciei. Né? Não que não seria lícito, mas eu tinha uma idolatria. Desde os 6 anos de idade eu jogava bola. E o sonho de um menino era ser jogador de futebol, né? Então eu renunciei pela palavra. Aquilo ali foi mais forte dentro de mim. Mas muitos processos aconteceram no meio do caminho aí. Não foi tão simples assim. Meu Deus. Hoje, que é minha esposa, na época ela tinha sido testemunha de Jeová. Que Ela desafio. foi 14 anos testemunha de Jeová. Então foi um outro desafio também. Isso vocês casados? Não, nós estávamos Namorando. namorando. Já namorávamos há 2 anos já, né? Quando entregamos a nossa vida para Jesus. Namorávamos e eu disse que não amava mais ela. Eu conheci essa mulher, essa senhora que me apresentou a Jesus, porque eu disse, hoje que é minha esposa, a gente namorávamos, eu disse, eu não te amo mais, eu não te quero mais. E ela desesperou. E uma pessoa falou dessa senhora, ela foi até a casa, essa senhora começou a orar. E essa senhora falou assim, ele vai entrar por essa porta pedindo uma oração. Pedindo uma oração. O amor dele acabou, mas o amor dele vai voltar. E foi nesse momento que nós voltamos e reatamos o nosso namoro. E eu com aquele vazio dentro de mim, eu disse, eu tô sentindo um vazio, eu preciso de algo. Ela falou, eu conheço uma senhora, podemos ir lá na casa dela orar. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E fui. E foi nesse momento que essa senhora orou por mim, deu a Bíblia para mim. E eu me senti muito bem e eu quis voltar no outro dia. Por conta própria eu quis voltar. Eu quis voltar. E a partir de então começou um processo, né, de estarmos indo para a igreja. Aí teve a primeira vez que nós fomos. E a primeira vez que eu entreguei minha vida para Jesus. Meu Deus, que forte. Só que tivemos outras dificuldades, porque a Testemunha de Jeová é uma outra linha de pensamento, né? Uma outra doutrina. Eu estava na Assembleia de Deus e ela disse, eu não vou ficar com você. Eu vou voltar para o Salão do Reino. Porque choca, né? Choca. É o extremo. Sim. Imagina a Assembleia de Deus e Testemunho de Jeová. Exatamente. E eu falei assim, então eu não caso com você. Agora não é porque eu não te amo. É porque nós vamos andar em julgo desigual. Nós estávamos com 3 meses indo para a igreja e em 5 meses eu tinha lido toda a Bíblia já. Nunca tinha lido a Bíblia. Era muita sede, então. Muita sede. Muita sede. Eu só não li a Bíblia debaixo do chuveiro, mas era dirigindo, era uma loucura. Eu lembro que a minha Bíblia eu dirigia e lia ela, era tanta sede. À noite, dia, tarde, em todo o tempo. Então foi assim, 5 meses
que eu li a Bíblia e fiquei apaixonado, Nossa. né? Eu falei assim, então nós não vamos casar, porque a Bíblia diz que se nós andarmos com jugo desigual, não vai dar certo. Nós não vamos caminhar. E aí foi um processo de jejum, de oração. Ao final ela se rendeu e falou, onde você estiver, eu estou com você. E quinta-feira agora nós vamos completar 26 anos de casados. Que bênção, meu Deus. 3 lindos filhos, Glória a Deus. 3 lindos filhos e 26 anos de casado, mais 3, 29 anos juntos. E eu falo, eu a amo. E a ama. Eu e meu esposo, nós tivemos a bênção também de completar 25 anos de casado, né? Celebrar a boda de prata. Eu falo que algo extraordinário. Nós tivemos o privilégio de casar de novo. Eu casei com o mesmo vestido de 25 anos atrás e papai entrou comigo na igreja. Olha que lindo. Com o mesmo terno. E fala, gente, se as mulheres soubessem o quanto isso impacta na nossa vida, na nossa geração. Porque hoje a gente vê um mundo distorcendo tanto o matrimônio, né, pastor? Sim. É um desafio. Muito. No seu chamado pastoral, né, quando você recebeu ali um chamado, como que foi essa aceitação até que você realmente assumisse esse chamado? Quando eu estava lá, entreguei minha vida para Jesus, eu via muita gente dentro da igreja oprimida. E eu do lado de fora, antes de me converter, eu não era oprimido, eu tinha um vazio. E eu via as pessoas que pareciam que estavam dentro da igreja, mas estavam oprimidas. Isso dentro da igreja evangélica? Isso dentro da igreja evangélica. E eu falei assim, eu quero ser pastor, porque eu vou tirar essas pessoas da opressão. Meu Deus, eu quero pregar para que essas pessoas sejam livres, porque a Bíblia diz que Jesus veio para libertar. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conheceres o Filho de Deus, sereis livres, né? Então as pessoas não podem viver dentro de uma religiosidade, viver dentro de paradigmas e serem infelizes dentro da igreja. E eu fiz uma oração, porque assim, quando eu renunciei ao futebol, eu falei assim, eu não quero estar dentro da igreja com vontade de ir para o futebol. Apesar de não encontrar nenhum texto que contradiz, mas o meu coração estava ali e não era algo... porque aquilo ali tomaria o meu tempo. Deus tinha um plano, projeto, né? Até mesmo porque o seu chamado era pastoral, era pastoral, né? Não exato. Pra ser jogador. E aí eu sei que eu fiz uma oração, né? Eu fiz uma oração quando eu voltei da lua de mel, que eu me casei em maio. Eu fiz uma oração, falei assim, joelhei na beira da minha cama, eu disse, Deus, eu não quero estar dentro da igreja com o coração lá fora no futebol. Eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito. Eu aceito. Mas tira do meu coração essa vontade, porque eu não quero estar igual muita gente lá dentro, com tanta vontade de fazer algo lá fora, e não está feliz lá dentro. Está por obediência, eu não quero isso, eu quero ter prazer. Então tira do meu coração esse desejo e preenche com algo que seja maior do que isso. Na mesma hora, eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus! Porque na igreja não queriam me batizar nas águas, porque eu jogava bola. Ainda era uma época rígida de uma doutrina. Falou assim, enquanto você joga bola, nós não vamos te batizar. E eu queria me batizar. Eu aceitei Jesus, queria me batizar, e não queriam me batizar. E com 5 meses eu tinha lido toda a Bíblia, não encontrei nem nada que contradizia. Mas eu falei, esses homens são de Deus, mas não sabem me explicar. Eles são de Deus, são pessoas tementes, mas não sabem. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração. E nesse momento, Deus tirou isso e me preencheu com o Espírito Santo. Antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito, dentro de casa, falando em línguas, coisa mais extraordinária. Meu Deus. E pastor, qual é a sua visão hoje, a gente olhando, né? Porque ainda existe algumas igrejas nesse sentido. E quando o senhor foi para a parte de psicanálise, Sim. na parte de psicologia, como que o senhor